Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito animado aqui para falar com vocês hoje. Obrigado ao Tony Mar, Manage Engine, pelo convite para a gente conversar um pouquinho. E, eu vou fazer uma apresentação, depois vai ter também um período para perguntas. E eu preparei uma apresentação que ela está dividida em duas partes, tá? Eu vou fazer o contrário do Tony Mar. Eu vou falar primeiro sobre inteligência artificial e depois eu vou entrar um pouco no tema da cibersegurança, pegando até uma parte sobre regulação também, questões legais que eu acho que se aplicam para a gente aqui, tá? Dá também para dividir a minha apresentação de duas outras formas, tá? Tem uma parte que vai ser mais divertida, interessante, leve, e uma parte que vai ser um pouco mais chata, então segurem a ponta, vamos combinar de a gente atravessar a parte chata também juntos, tá? Bom, vamos começar então falando sobre inteligência artificial. Eu sei que todo mundo aqui está super familiarizado com a tecnologia, mas eu gosto de fazer alguns pontos só para a gente ficar na mesma página, para pensar a tecnologia também de forma estratégica, tá? Inteligência artificial não é uma coisa nova. Muita gente acha que inteligência artificial vem do GPT, né? Foi criada agora recentemente. Na verdade, não. A primeira conferência de inteligência artificial foi feita pelo John McCarthy e pelo Marvin Minsky em 1956, nos Estados Unidos, tá? E a primeira definição que foi dada pelo John McCarthy era exatamente a ciência e a engenharia de se fazer máquinas inteligentes. Pessoal, não usem essa definição, tá? Ela está ultrapassada. A definição mais comum que a gente vê no manual lá do Russell e do Norvig é inteligência artificial vista como agentes. Então, é um agente inteligente que percebe o seu ambiente, toma ações que maximizam a sua chance de sucesso. Essa é a definição operacional que a gente tem hoje, tá? Outra coisa que me incomoda um pouco no debate de inteligência artificial é que essa expressão, né, inteligência artificial, ela oculta uma série de outras coisas, né? A gente fala de IA, mas dentro de IA você tem disciplinas completamente diferentes. Você tem deep learning, você tem processamento de linguagem natural, você tem arquiteturas de inteligência artificial. Eu, por exemplo, agora estou muito impressionado com essa arquitetura RWKV, que permite você treinar modelos com um custo muito menor do que os modelos de transformadores, né, de transformers, como é o caso do ChatGPT. Então, é um campo que está atualizando muito rápido, e quando a gente fala de IA, eu sempre gosto de perguntar, mas de que exatamente a gente está falando dentro desse campo que é tão amplo que a gente, muitas vezes, simplifica chamando de inteligência artificial. Outra coisa que a gente sabe é que IA é um stack, né? Você tem a camada de aplicação que é a mais visível, mas até chegar lá você tem uma série de outros requisitos de infraestrutura, e isso tem um impacto também para a gente em cibersegurança, até porque esses outros camadas também são superfícies de ataque e são importantes para a gente saber o que a gente consegue fazer lá na camada de aplicações, tá? Bom, por falar em aplicação, super rápido aqui, a gente sabe que IA hoje começa com algumas tarefas mais simples, como reconhecimento de fala. Tem havido um debate grande agora sobre a mescla, né, a mistura entre essas IAs novas com robótica. O Elon Musk está prometendo um robô humanoide, né, capaz de dobrar roupa, passar roupa, fazer tarefa doméstica, carregar as compras do supermercado, por causa desses avanços recentes de IA também. Então, tradução, reconhecimento facial, carros veículos autônomos, ainda não estão nas ruas da cidade, mas no Brasil estão muito no campo, né? E também em setores de mineração, a gente já vê muito veículo autônomo operando. Enfim, e uma série de outras áreas em que a gente está vendo a IA se desenvolver muito rápido, tá? Agora, a grande aplicação, né, que está todo mundo atrás dela, é a chamada inteligência artificial geral, né? A AGI, que vem do inglês. E a AGI é quando o agente ele começa a, com muito pouca informação, conseguir elaborar tarefas complexas
e com continuidade, né, sem colapsar com o acúmulo de tokens, né. Então, AGI é o tema do momento, as pessoas estão buscando AGI, e, por exemplo, quando a gente olha para empresas como a própria OpenAI, se você olha nos materiais corporativos deles, né, tem sempre lá que o objetivo final da OpenAI é chegar na construção da inteligência artificial geral, né? Então, eles colocam isso como objetivo corporativo. E por falar em OpenAI, é a empresa hoje que está na frente, né, nessa disputa global, há mais ou menos 6 meses, eu recebi aqui no Brasil o fundador e CEO da OpenAI, que é o Sam Altman. Ele foi ao Rio de Janeiro, pediu que eu organizasse uma conferência dele com a comunidade científica aqui no Brasil. Eu passei umas boas 4 horas com ele, inclusive no final teve um jantar, ele tomou várias caipirinhas e soltou vários sincerões ali sobre a empresa, foi fantástico. Eu gravei uma parte da conversa com o Sam Altman, e quem quiser ouvir depois, pode me escrever no LinkedIn, tá? E eu compartilho a conversa que eu gravei com ele. Mas foi bom porque eu tive a oportunidade de fazer as perguntas que eu acho que todos nós temos sobre onde é que ele quer levar o negócio dele e também qual é a visão dele sobre o futuro da inteligência artificial. E aí eu vou destacar 2 pontos só que ele enfatiza na fala dele, que ele fala o seguinte, falou, Ronaldo, na minha visão, inteligência artificial é a nova eletricidade, é a tecnologia que vai estar incorporada a tudo. Então, a visão da empresa é que você tenha IA não só no seu celular ou no seu computador, mas na sua bicicleta, na sua máquina de lavar, na sua balança. Então, os dispositivos de IoT, na visão deles, ele quer que tudo tenha IA. É um rompimento, né, até do paradigma que a gente tem hoje de acesso, né, de uso de aplicações. E o outro ponto que aí eu gosto de enfatizar é que realmente ele próprio diz, como CEO e founder, que inteligência artificial é o objetivo, a inteligência artificial geral é o objetivo da OpenAI. Eles estão trabalhando para chegar lá, tá? Então, acho interessante ter isso, porque isso tem implicações também para a gente ao pensar a questão da cibersegurança. Agora, vou fazer um parênteses aqui, eu sei que todo mundo está familiarizado, mas a IA também está no cotidiano, tá? E cada vez mais os nossos usuários comuns, o público leigo, está tendo acesso a ferramentas de inteligência artificial muito poderosas, tá? Que podem, inclusive, também funcionar como vetores de ataque. Então, os celulares novos estão vindo embarcados com IA, né? A gente tem visto, por exemplo, o celular recente que o Google lançou, ele tem um agente de IA que atende as ligações para a gente, eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, se alguém te liga, a IA atende a ligação, fala, alô, quem gostaria de falar com o Ronaldo? E se, por exemplo, é um telemarketing, ela fala, olha, o Ronaldo está muito ocupado, ele não pode atender agora, muito obrigado, e desliga. Agora, se é um familiar, fala, não, é a irmã dele, preciso falar com ele e tal. Ah, pois não. E aí ele passa a ligação e só aí o seu celular toca. Então, ele tem um agente de IA que atende a ligação primeiro por você. Então, isso está chegando agora. Obviamente, ferramentas de edição de fotos estão cada vez mais sofisticadas. Se existe uma habilidade humana que é universal, é a capacidade de sair muito mal na foto, né? Acho que todo mundo tem essa capacidade, especialmente quando a gente tira foto em grupo, tem sempre alguém que sai mal na foto, né? E é justamente a pessoa que fala, não, não posta não, você está ótimo, mas a pessoa fala, não, não posta não, por favor. Com AI agora, isso não vai acontecer mais, que você consegue alterar, inclusive, a expressão facial das pessoas, vai todo mundo sair bem na foto, tá? Não tem mais foto de grupo com pessoa com o rosto ruim. Outra coisa, ele reconhece o objeto na tela, a gente já está vendo isso facilmente, então tirou a foto da pessoa, está muito longe, você clica, amplia e resolve também uma foto que às vezes não era tão boa. Edição de som, o caso, por exemplo, você vai gravar o bebê falando pela primeira vez papai e mamãe. E aí, bem na hora que ele vai falar aquilo, passa uma sirene de polícia e estraga aquele momento histórico que nunca vai se repetir.
Não tem problema, você hoje com essas ferramentas que estão disponíveis, consegue editar o áudio, tirar a sirene e colocar o áudio limpo ali, sem aquele barulho, tá? E, por fim, capacidade de processamento de texto. Tony Meyer falou de low code para programação, mas essa aqui é uma tecnologia mais direta ao ponto, que é uma tecnologia anti-textão, né? Quem nunca recebeu um textão, você clica hoje em qualquer AI, ela consegue sumarizar e resolver a nossa vida com bullet points. Como eu disse, também melhora zoom de celular. E, por fim, cada vez mais agentes que vão responder mensagens pela gente, né? Será que tem alguém aqui que acordou hoje e pensou assim, eu gostaria de receber mais mensagens no WhatsApp? Tem alguém aqui nessa situação? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo aqui estamos bem de mensagens, e o que está acontecendo agora é a integração de IA com mensageiros. A Meta, por exemplo, agora está lançando o Llama 3 integrado ao WhatsApp. Não chegou no Brasil, mas já está disponível nos Estados Unidos. E você cada vez mais vai ter a possibilidade da IA responder mensagem e triar mensagens pela gente, tá? Então, talvez no futuro, né, vai ser interessante, porque vai ser a minha IA conversando com a sua IA, enquanto a gente está passeando com um cachorro, pescando, ou alguma coisa do tipo. Então, esse é um futuro que vai chegar. O problema dessas ferramentas é que elas atacam a realidade e atacam a possibilidade de certificação, né? Então, a realidade ela vai ficando cada vez mais incerta e difícil de ser certificada. Isso não é um fenômeno de hoje. Há muito tempo que a gente tem ferramentas como Facetune, né, que é muito usada para o pessoal que usa o Instagram, então quer melhorar um pouco a imagem, né? Às vezes está com preguiça de pagar a academia, né? Então o Facetune ele resolve, no mundo virtual tudo está ótimo. Na realidade a história é um pouco diferente, tá? E obviamente isso pode ser usado também para deepfakes, que é a manipulação de rostos e imagens. Você consegue hoje incluir o rosto de qualquer pessoa em um vídeo. Isso aqui é uma inserção daquela atriz Daisy Ridley, né, que fez Star Wars, num filme pornográfico, tá? Não dá para mostrar o que vem a seguir, mas você consegue fazer político, né, síntese de voz, hoje usando IA, e isso pode ser usado, inclusive, já tem um debate grande na comunidade de certificação para burlar, por exemplo, a autenticação por reconhecimento facial. Eu sei que a gente está com uma sala cheia de profissionais de TI, e por isso mesmo que eu elaborei um quiz para ver a capacidade de vocês de conseguir reconhecer imagens geradas sinteticamente por IA, tá? Eu estou mostrando aqui uma imagem que foi feita por IA, é de uma pessoa que não existe, e outra é uma pessoa que existe, uma pessoa real. Quem acha que a menina é criada por inteligência artificial? Levanta a mão. Quem acha que o rapaz de óculos é criado por inteligência artificial? Parabéns, tá? O pessoal tá com um olhar bom, tá? Segunda rodada. Quem acha que a pessoa de óculos foi criada por IA? Quem acha que a pessoa de cabelo lilás foi criada por IA? Pessoal, está sendo pego aqui, tá? Última rodada. Quem acha que o garoto de fone de ouvido foi criado por IA? Quem acha que o outro garoto foi criado por inteligência artificial? Sentiu uma evolução na análise, né? É isso, a gente começa a olhar padrões, a gente vê o fundo, vê a expressão facial, vê a proporção, por exemplo, da orelha, você começa a ver alguns padrões ali que denunciam essas imagens, tá? Agora, a questão é que a gente está falando aqui de fotos, mas em breve isso também vai valer para vídeos, né? A gente viu a OpenAI lançando o Sora. Com alguns prompts de texto, você consegue criar imagens de muita alta definição, né, e
e que, pelo menos para um olhar mais distraído, é difícil de distinguir da realidade, né? E quando a gente olha as comunidades de cibersegurança, já está tendo uma grande discussão sobre o uso dessa tecnologia para burlar, por exemplo, reconhecimento facial. Não sei aí quem já tirou certificado digital, talvez todo mundo, mas você precisa fazer uma ligação por Zoom, onde você conversa com o atendente, e você poderia, por exemplo, no futuro, usar uma tecnologia como essa para criar um vídeo, sintetizar a voz de uma pessoa e obter um certificado digital no nome dela, burlando essa possibilidade de autenticação. Tá? Então, o vídeo é uma tecnologia que a gente tende a confiar nela, né? Quando a gente vê um vídeo, a gente fala, não, isso aconteceu, eu vi o vídeo, né? E hoje, cada vez mais, você consegue alterar a possibilidade do vídeo, o que gera também a possibilidade de ataques nesse sentido. Tá? Então, isso me leva a falar um pouquinho do tema sobre cibersegurança, para a gente poder pensar junto esse tema. Tá? E eu vou falar sobre 2 pontos nesse aspecto. Vou falar um pouquinho sobre o que a lei diz e vou falar um pouco sobre tendências do que a gente está vendo de alterações em cibersegurança derivadas da questão da inteligência artificial. Então, começando aqui sobre o tema da lei, tá? O que está acontecendo? A gente tem no Brasil a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei brasileira, ela determinou que a cibersegurança é um aspecto central. Então, no Brasil, cibersegurança é obrigatório, tá? Não é algo facultativo. Então, os agentes de tratamento, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, inclusive destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Tá? Isso está na lei brasileira. Então, aqui, cibersegurança é algo obrigatório, não é algo facultativo. Quem aí já participou de processo de adaptação para a LGPD? Só por curiosidade. A gente sabe o esforço, né, que isso enseja, é um desafio que não é fácil, não é trivial, e todo o compliance que a LGPD envolveu para empresas, né? Inclusive, as empresas grandes conseguem lidar melhor, as empresas menores, muitas vezes, têm até dificuldade, né, de fazer o processo de adaptação. Mas a LGPD é uma realidade, surgiu na Europa. Hoje, mais de 100 países adotam o modelo europeu, tá, de proteção de dados, inclusive o Brasil. E a gente tem uma tendência de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai cada vez mais soltando diretrizes novas, então é um processo de adaptação basicamente permanente, né? Teve diretriz agora sobre dados anonimizados, cada vez mais você tem ali pontos novos para fazer o processo de adaptação. Tá? O que está acontecendo com relação à regulação de inteligência artificial? Tá? A gente tem hoje, tal como na LGPD, um modelo que é o modelo europeu. Então, a Europa passou uma legislação agora recente, que é para regular a inteligência artificial. Tá? É uma regulação bastante extensa, ela é bastante complexa, inclusive, tá? E ela, obviamente, está noticiada em todo lugar hoje, porque ela começou a entrar em vigor 2 dias atrás. Tá? Tal como a LGPD, não sei se vocês se lembram, a lei foi passada em 2018, só que ela só entrou em vigor 2 anos depois, o que dava um tempo, né, para a gente conseguir se adaptar no processo de compliance. A lei de IA é a mesma coisa, ela começa a entrar em vigor, como eu disse, 2 dias atrás, mas ela tem 2 anos para entrar em vigor completamente. Tá? E o que a lei europeia faz e o que ela determina, né, e vai ter influência, obviamente, para o mundo todo. Então, o objetivo é estabelecer um quadro regulatório que seja unificado para a inteligência artificial de forma segura, transparente e responsável.
Segunda coisa é uma abordagem baseada em risco. Ela classifica os sistemas de IA de acordo com níveis de risco e de mínimo a até risco inaceitável. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E se o seu sistema é classificado como de alto risco, os requisitos regulatórios e de compliance são enormes, tá? Aí você tem que gastar uma boa energia, um bom tempo para conseguir dar conta desses riscos que são elevados, tá? Ela proíbe algumas práticas no contexto europeu. Então, por exemplo, ela coloca como risco inaceitável você fazer score social, né, que é aquele modelo em que você pontua as pessoas pela forma como elas se comportam. Ela proíbe vigilância indiscriminada e proíbe alguns tipos de reconhecimento facial, tá? Exige obrigações de transparência, então você tem que explicar algumas decisões que a IA toma, inclusive tem que dizer que você está usando inteligência artificial para algumas operações, e exige também uma robusta governança de dados, onde você tem que fazer filtragem de dados para assegurar qualidade, minimização de viés e outros requisitos para dar confiabilidade nos resultados da IA, tá? Então, como dá para ver, é um modelo complexo e o mais importante é essa pirâmide aqui, tá? É a pirâmide dos riscos. A sua aplicação, ela pode ter classificação como risco mínimo, nesse caso a sua carga regulatória também é mínima. Você pode ter risco limitado, e aí já aumenta um pouco as obrigações. Você pode estar na categoria de alto risco, e aí é o peso regulatório enorme, e risco inaceitável, e aí, nesse caso, é proibido. Você não pode desenvolver inteligência artificial nesse caso, tá? Então, é interessante porque não importa se o seu modelo é usado por uma pessoa ou 1 milhão ou 1 bilhão de pessoas, tá? A classificação ela não é pelo número de usuários. Você pode ser uma startup muito pequena e ser classificado como alto risco e já ter toda a carga regulatória, enfim, pesada e difícil de ser cumprida. Como eu disse, as empresas europeias vão ter 24 meses para fazer o compliance com relação a essa lei nova, tá? E no Brasil, né? A pergunta é, o que está acontecendo aqui do ponto de vista de regulamentação de IA? No Brasil, pessoal, a gente tem uma lei no Senado Federal que foi proposta pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e está sendo relatada pelo senador Eduardo Gomes. Então, isso mostra a importância do tema, né? O próprio presidente do Senado propondo a lei de inteligência artificial. O que diz a lei brasileira? Eu vou resumir, né, em basicamente um slide toda a lei brasileira. A lei brasileira, ela basicamente é similar à lei europeia. O que o Brasil está fazendo é basicamente pegando o modelo europeu e transplantando para o contexto local. Eu, particularmente, sou crítico dessa decisão, tá? Eu não acho que o melhor para o Brasil é copiar a Europa, especialmente porque a gente já passou por 3, 4 anos de compliance da LGPD, as empresas já estão, vamos dizer, calejadas, né, com esse processo de compliance, e a lei de IA vai fazer com que uma empresa que coloque um chatbot na sua página tenha que fazer todo um processo de compliance de novo, agora com relação à inteligência artificial. Então, isso me preocupa um pouco do ponto de vista de competitividade e também do ponto de vista de custo, tá? E, nesse sentido, eu preferia que o Brasil desenvolvesse um modelo próprio, um modelo talvez mais leve do que o modelo europeu, até porque a gente é muito diferente da Europa, mas eu acho que assim, a gente está caminhando para ter a aprovação de uma lei parecida com a lei europeia por aqui, tá? Então, vale ficar de olho, até por curiosidade, quem acompanha o debate da lei de IA? Quem é que está de olho na legislação? Então, nem é muita gente, né? Especialmente a gente que trabalha com TI, com tecnologia, é quem mais deveria estar envolvido nesse debate.
E, na verdade, quem está sendo mais ouvido na formulação da lei são os advogados, tá? Então, assim, eu adoro os advogados, sou um deles, mas não nos deixem sozinhos escrevendo sobre inteligência artificial, tá? É muito importante ter a participação de quem trabalha com tecnologia na formulação da lei e ainda há tempo hábil para isso. Então, esse ponto é importante. Outra questão regulatória típica do Brasil é a questão eleitoral. O Brasil já tem uma regulamentação de IA muito forte relacionada a eleições. Então, as eleições agora, você já vai ter a obrigação de avisar se você está usando IA nas campanhas, tem uma proibição genérica para fazer deepfakes, você tem uma série de obrigações para as plataformas de remover conteúdo feito por IA no contexto eleitoral. Então, essa é a nossa primeira legislação sobre inteligência artificial e as regras já são válidas para estas eleições aqui desse ano, tá? Então, quem trabalha com TI já tem que implementar os dispositivos do TSE no caso de campanha eleitoral. Por fim, só para encerrar, seguindo aqui na reta final, queria só chamar a atenção para essa mudança de paradigma que a IA está trazendo para a cibersegurança, tá? Então, quando a gente pensa em segurança da informação hoje, a gente está vendo surgir um paradigma completamente novo por causa da IA. E essa mudança ela acontece tanto do campo ofensivo, para fins de ataques, quanto para o campo defensivo, tá? Então, no campo ofensivo, eu gosto sempre de citar o exemplo do Deep Locker, que é uma prova de conceito que foi desenvolvida pela IBM, de um malware avançado que usa IA. Ele é muito interessante porque ele é stealth, ele fica oculto no sistema, onde ele vai aprendendo a rotina do sistema, então ele vai evoluindo, e ele só ataca quando ele descobre o alvo dele específico. Então, quando há, por exemplo, algum tipo de uso de uma credencial biométrica ou outra, em que ele determina a vítima e ele tem aquele alvo, né, ele tem uma missão dentro do sistema, e a partir daí ele desperta e inicia o ataque, tá? Depois, quem quiser, eu mando o material técnico sobre o Deep Locker, mas é aquele tipo de coisa que faz a gente perder o sono, tá? Porque ele é evasivo e ele é stealth, e ele só aparece na sua rede quando ele realmente identifica o alvo a ser atacado, tá? Então, esse eu gosto sempre de citar. Agora, a boa notícia é que você tem também a evolução no caráter defensivo, né? Então, você tem um impacto muito grande de IA para detecção de ameaças. Isso aqui é muito interessante, porque hoje a gente detecta ameaças a partir de banco de dados, né? As ameaças, elas têm uma assinatura específica, então você precisa estar sempre atualizando aquele banco de assinaturas de detecção, e com IA isso não passa a ser não mais obrigatório, né? Você tem uma detecção de padrões de anomalia na rede que podem detectar uma ameaça sem que ela esteja necessariamente já catalogada e incluída num banco conhecido, tá? Outra coisa interessante é a análise preditiva. Tony Marr falou um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente já tem identificação de padrões e comportamentos anômalos que permitem, por exemplo, identificar um ataque de ransomware e outras possibilidades de ataques até de zero day, né, que não estão catalogados, mas graças ao uso de IA, você consegue já prever que você está passando por um evento anômalo, tá? E, por fim, em segurança de rede, né? A gente sabe que segurança de rede envolve análise de volumes absurdos de dados, né? É muito dado que você precisa analisar, e essa é exatamente a possibilidade que a IA traz, que é você identificar padrões de tráfego e detectar o que é conexão legítima ou não. Então, isso ajuda, por exemplo, na gestão de credenciais e na série de outros padrões que permitem determinar uma determinada topografia da rede e evitar que um ataque, por exemplo, se propague através dela. Então, como eu disse,
é uma mudança de paradigma. A gente sai de um paradigma baseado em catalogação, né, determinista, e a gente passa para um paradigma adaptativo, em que a AI está sempre evoluindo para identificar padrões de ataques. Tá? E aí, só para encerrar, meu tempo está acabando, tem 3 pontos finais rápidos para a gente pensar juntos. O primeiro deles é óbvio, né, que tudo isso que eu falei está em transformação, então isso requer uma atuação constante e, obviamente, ficar parado não é uma opção. Não sejamos o Michael Jackson olhando o circo pregar fogo. É importante a gente estar sempre atualizado com relação a tudo isso. E o segundo ponto, a gente está vendo uma aceleração da IA, tanto nesse aspecto ofensivo quanto defensivo. A própria Managed Engine fez a sua pesquisa na América Latina, não sei quem viu os dados, e perguntando aos profissionais de TI, mais de 40% já dizem ter detectado uso de inteligência artificial em ameaça de cibersegurança. Para quem quiser depois ler, vale a pena, a pesquisa é super interessante e já está aparecendo na experiência do dia a dia que a gente tem com cibersegurança na América Latina. Tá? Por fim, e não menos importante, essas mudanças legais que eu mencionei, né, a evolução permanente da LGPD e a lei de inteligência artificial, vão ter um impacto em cheio na nossa área. A gente vai ter que ficar cada vez mais de olho nesses requisitos legais, porque vão impor novos padrões ali de compliance por causa da chegada da inteligência artificial. E, obviamente, nesse contexto, é fundamental a gente escolher o parceiro certo. Né? O Tony Meyer falou do CrowdStrike. Eu vi a notícia ontem de que a Delta Airlines, que era uma das maiores clientes do CrowdStrike, está processando a empresa exatamente porque até a semana passada não conseguiu fazer o reboot das suas máquinas para voltar à operação normal. A Delta teve que fazer reboot manual de 40 mil máquinas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é muito braço para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, escolher o parceiro certo em cibersegurança é absolutamente fundamental. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Super obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês. Valeu! Pessoal, a gente vai abrir aqui para perguntas. Primeiramente, agradecer novamente o Ronaldo por estar aqui com vocês, né, com a gente aqui participando. Alguém tem pergunta para fazer? Eita. Vamos lá. Meu nome é Carlos. Ronaldo, parabéns por você ter instigado, né, o auditório, né? Porque nós temos que ser protagonista na elaboração desse marco regulatório da inteligência artificial. E não nós só os usuários, como as empresas também. E na hora que você disse que a gestão de risco é o pano de fundo para a regulamentação, como que isso pode inibir a nossa criatividade? Olha, brigadíssimo pela pergunta, tá? Na minha visão, pode inibir seriamente, tá? A gente tem no Brasil a possibilidade de ser competitivo em IA em várias verticais. Então, por exemplo, no agro, onde a gente já é competitivo, você tem aplicações de visão computacional aplicada ao campo, você tem a possibilidade, por exemplo, industrial, de incluir serviços de IA na manufatura brasileira. Então, eu acho que, assim, oportunidades não faltam. Agora, vou te dar um exemplo concreto de possível inibição. Na lei brasileira, o uso de IA para a educação é considerado como de alto risco. E aí, pessoal, quando eu vejo isso, eu falo, não é possível, porque se tem uma área onde o Brasil pode se beneficiar de inteligência artificial, é em educação. Né? A gente sabe que muitos alunos não têm acesso a um professor particular, ou até pai e mãe trabalham fora, ele chega da escola, não tem nem ninguém para ajudar a pessoa a fazer o dever de casa. Então, a IA poderia funcionar nesse papel de um tutor que auxilia no processo de aprendizado e, obviamente, leva o processo de aprendizado no Brasil a um patamar
muito melhor. Então, eu me preocupo, tá? Eu acho que a gente tinha que ter um modelo pró-inovação, e não um modelo em que a gente está colocando um risco hipotético, que é um risco que a gente sabe que ele pode existir no futuro, mas a gente está colocando essa hipótese como o mecanismo central. E aí entra naquilo que eu falei. Essa lei foi elaborada principalmente por advogados, tá? Quando você coloca uma lei para ser feita em pessoas que já têm a ideia de risco na mão, é aquilo, para quem só tem martelo, o mundo inteiro é prego, né? Então, é isso, a pessoa vai ler o mundo não do ponto de vista das oportunidades, mas da regulamentação. Por isso que eu acho que é fundamental as empresas e os profissionais participarem, tá? Ainda dá tempo, a lei não foi aprovada ainda, tem muita discussão para acontecer e a gente precisa fazer um debate multissetorial. Todo mundo precisa participar, porque senão a lei brasileira tem um risco, sim, de atrapalhar nos processos de inovação. Então, super obrigado aí pela pergunta. Quem era o próximo? Bom dia, Lemos. Cara, fantástico. Eu não achei a parte do não engraçado ali na sua apresentação, mas tudo bem. Obrigado. Eu refaria aquele slide, hein? Foi fantástico, muito bom. Propaganda enganosa. Então. Propaganda enganosa, hein? Mas, você vê, não é um tema novo, é um tema novo na atualidade, né? Acho que ele ganhou dimensões agora proporcionais. Sim. Corre um risco, como outras, né, de afundar devido a... Acho que isso que você vem comentando, né, do uso inadequado, principalmente essa parte ruim aí do deepfake, né? Já tivemos casos, né, de fraude, né, aplicada, né, fortunas aí já foram perdidas. Mas como que a gente consegue, na sua visão, fazer com que um tema que eu acho que é importante, um salto para a humanidade, né, você ter essa possibilidade, mas como é que eu quebro esse paradigma humano de que a ação está vindo para eliminar a gente, para eliminar empregos? Uhum. Olha, ponto-chave, e eu conversei com isso, inclusive, com o pessoal da OpenAI, tá? Porque quando surgiu o GPT, ficou muito focado nessa ideia de singularidade, de que a IA era uma ameaça existencial, de que a IA ia acabar com o planeta, que precisava de uma regulamentação parecida com a da energia nuclear. Lembra disso? O Sam Altman girou o mundo pedindo para a criação de uma agência internacional da energia atômica, só que para inteligência artificial. Então, assim, eu falei para a OpenAI, falei, pessoal, vamos baixar um pouco a bola e fazer, assim, a parte de segurança, ela é central, obviamente, mas esse medo, né, essa instilação de que a gente vai morrer por causa de AI em breve, isso não faz muito sentido. E eu acho que eles estão começando a cair a ficha nesse sentido, tanto que baixaram a bola. E entre a gente aqui, eu acho que esse medo ele funcionou como uma ferramenta de marketing, porque ele propagou a ideia desses modelos novos, né, de LLMs, muito mais rápido do que eles teriam propagado se eles fossem vendidos como, olha só, eu tenho um novo autocomplete aqui que é fantástico, entendeu? Então, colocar o medo ali na figura foi útil para as empresas, né? Porque era meio isso. O Sam Altman viajava o mundo e falava, isso aqui é uma ameaça existencial e assine por $16 por mês, né? Então, era meio contraditório você vender uma ameaça existencial e promover a assinatura dela. Então, eu acho que agora essa onda está passando, porque como esse medo ele engendrou, né, ele criou raízes globalmente, a resposta regulatória foi proporcional a ele. Então, eu vejo a lei brasileira sendo feita com base no paradigma de que IA é uma ameaça existencial, que se não fizer, o mundo vai acabar. Então, assim, calma, pessoal. IA tem desafios? Tem. A gente tem que levar eles a sério, claro, mas tem muita oportunidade que precisa ser cultivada e é possível desenvolver IAs que sejam seguras, né? Todo modelo de IA tem duas camadas, o que a gente chama de regras e comportamento, rules and behavior. Dá para trabalhar no território de rules, é como se fosse
a constituição desses modelos de IA, você cria ali guardrails, né? Você cria ali um ambiente seguro, e isso impede, controla a maior parte dos riscos. Então, eu acho que assim, está na hora um pouco de baixar a bola. Eu evito falar de singularidade, de que máquina vai ficar inteligente. Isso é um paradigma teórico, a gente não tem nenhum indicativo disso, e a AGI, né, Inteligência Geral Artificial, ela não é isso, ela é outra coisa, ela é um paradigma de complexidade, mas isso não significa que vai ter uma máquina que vai colocar em risco a nossa existência, tá? Então, eu acho que tem que baixar a bola, ser um pouco mais calmo para aproveitar as oportunidades e não deixar se render por esse medo, talvez, que foi instilado como um processo de marketing da inteligência artificial, tá? Olá, aqui. Opa, Cara, aqui, valeu, aqui. valeu. Na verdade, eu tenho duas colocações, mas uma delas você já respondeu, né? Fazendo um joking com o que você falou a minha IA com a sua IA, né? Eu acredito que o Managed Engine sai na frente quando ela traz uma IA para a ferramenta, né? Porque uma hora um Deep Locker vai ser o novo normal, né? E aí a briga vai ser boa. Vai. Mas então essa seria a primeira, mas acho que você já trouxe a resposta. E uma coisa que talvez seja muito simples, até do que os amigos já perguntaram, mas o viés, né? Qual a sua opinião sobre... Porque no final é treinamento, né? São treinamentos. Então, como é que você enxerga a questão de ser treinado e o viés no treinamento, né? Sim. Se o Sam comentou alguma coisa com você ou não sobre isso, já que ele tomou um monte de caipora, né? Tomou. Então, seria isso. A questão do viés, né? Para não se tornar nem 13 Sim. e talvez nem 22, né? É isso. Olha, pergunta-chave, tá? Tem dois approaches, né? Dois enfoques para pensar viés. Um é a questão da base de dados, né? Tem aquela frase que diz shit in, shit out, né? Então, se você coloca dado ruim, o seu resultado, o seu output vai ser ruim também. Então, você pode tratar viés na raiz, que é olhar dado, ver se a sua base ela é sólida, diversa, enfim, se os dados são de alta qualidade, com isso você já tem um controle de viés. O segundo enfoque para tratar viés é a posteriori. E aí são aqueles dois elementos que eu falei, tá? Os modelos têm sempre essas duas camadas, que é regras e comportamento. O Google, por exemplo, ao treinar a IA deles, foi para um viés para um outro lado, né? Eles quiseram colocar uma IA ultra diversa, né? Então você pedia para ela desenhar, por exemplo, uma foto do Albert Einstein e ele errava a etnia do Einstein, colocava ele como uma pessoa de uma etnia que não é a etnia judaica originária dele, tá? Então isso foi porque eles programaram a IA nessa camada de regras para maximizar, por exemplo, diversidade racial, que é um valor extremamente importante, tá? Agora, o problema é que foi tão para um lado que ele começou a dar resultados errados, né? Então, ele falava, faça as imagens dos fundadores dos Estados Unidos, né? George Washington e outros. Aí colocava o George Washington como uma figura indígena, por exemplo, o que não é historicamente correto. Então, esse tipo de debate a gente vai ter para sempre, tá? E o enfoque é esse. Primeiro é cuidar de dados e o segundo, cuidar de regras e comportamentos. Eu conversei com o pessoal da OpenAI, inclusive a semana passada, eles estão com uma iniciativa que eles estão chamando de quase que um movimento constitucional da inteligência artificial. Eles estão querendo ir em cada país, pegar inputs desses países para escrever as regras que devem aplicar em cada comunidade política. Então, eles sabem que o Brasil é muito diferente da Argentina, que é muito diferente da Índia, da África do Sul, da Rússia. Então, em cada lugar, eles querem que essas regras sejam construídas de baixo para cima. Vai dar certo esse esforço deles? Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho interessante, porque eles estão querendo fazer
um modelo reflexivo, né? Que cada país, na sua língua, reflita também os valores daquela comunidade do ponto de vista da inteligência artificial. Achei bom, achei legal, melhor do que one size fits all, você entendeu? Eles estão com essa preocupação de realmente customizar os modelos. Eu acho que é um esforço bacana de ser tentado. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal que está do outro lado de lá também? Alguma pergunta aí desse lado? Lá na ponta, eu vou lá. Aí eu caio aqui e virou meme. O pessoal de lá, às vezes, fica sendo esquecido das perguntas. Ainda bem que você lembrou, Tonimar. Valeu. Ronaldo, bom dia. Parabéns pela palestra bastante elucidativa e de grande qualidade. A minha questão é justamente nessa questão da centralização da discussão dos projetos ou das criações das agências que fica normalmente ali em Brasília. Né, por exemplo, para exemplificar, né, por exemplo, a criação da agência de segurança cibernética. Normalmente a última audiência que teve, acho que foi em junho, e assim, foi em Brasília e a quantidade de ingressos também era bastante limitada. Né? Quando eu fui me inscrever lá para participar, já tinha esgotado. Aí a minha questão, né, e aí gostaria da sua colaboração nesse sentido, se não seria mais lógico, né, o Congresso descentralizar essa discussão, né, fazer audiências públicas itinerantes, né, pelo Brasil, trazendo para São Paulo, né, que é um grande polo tecnológico hoje no Brasil. E aí eu sinto falta, né, que muitas vezes essa discussão fica lá no centro, lá no Congresso, Central. Né? Lá no Planalto Central, e dificulta, né, que às vezes é muito complicado. Nosso país as dimensões, né, são bastante grandes e inibe, né, as pessoas se deslocarem até lá e participar das discussões. Uhum. Olha, pergunta também chave, tá? Porque é o seguinte, eu concordo totalmente. O Brasil ele tem uma tradição de construção participativa da legislação, né? É só olhar para a Anatel. Qualquer normativo que a Anatel faz tem consulta pública antes. Banco Central, mesma coisa. Qualquer normativo que o Banco Central faz tem ampla consulta pública, tudo online. Você pode mandar as sugestões. E eu sou enviesado para falar sobre isso, porque eu participei da construção do Marco Civil da internet, que até hoje considero uma lei muito boa. E ela é muito boa não por minha causa, mas ela é muito boa porque ela foi construída por um processo aberto, público de participação online e itinerante. Teve audiências sobre o Marco Civil em praticamente todos os estados brasileiros e durou 2 anos de discussão, né? Então, o resultado disso é que o Marco Civil foi uma lei equilibrada, teve muita eficácia e conseguiu ouvir todos os setores. Para a inteligência artificial, infelizmente, isso não está acontecendo. Tá? Teve audiências públicas, mas todas em Brasília, e mediante convite, não é que você pode chegar lá e falar, né? Você tem que ser convidado. E, da minha parte, o que a gente tem feito, a gente criou um site chamado oquequeremosdaia.com.br, que é um site para receber contribuições da sociedade. Qualquer pessoa pode contribuir lá. E o que a gente tem feito? A gente tem funcionado como um canal de enviar todas as contribuições recebidas para Brasília. Então, a gente sabe que não dá para ir para Brasília, a gente criou esse site, é um comitê formado de gente de vários setores, tem muita gente de startup, tem o presidente do Grupo Einstein de Saúde, tem o presidente da Fundação Itaú, que é o Eduardo Saron. Então, a gente tentou dar uma representatividade e pegar as contribuições e mandar para Brasília. Além disso, a gente fez uma parceria com a Campus Party. Deve ter gente aqui que já foi campuseira alguma vez na vida, né? E a Campus Party é legal porque é uma conferência de tecnologia itinerante, acontece em todas as capitais. A última aconteceu aqui em São Paulo. Em todas as Campus Party, de agora até julho do ano que vem, vai ter hackathon legislativo para pegar contribuições do setor de TI para mandar para Brasília. Tá? Então, assim, esse é um esforço de formiguinha. Não deveria nem ser a gente que está fazendo isso, deveria ser o Senado. O Senado tem uma tradição de receber contribuições para leis. Mas, como o Senado não está fazendo,
A gente falou, bom, então vamos fazer a gente e a gente manda para Brasília. Agora, mais importante é isso, pessoal, é cada um de vocês se mobilizar, seja individualmente, seja através das organizações, para participar do processo. Eu tenho certeza que a lei vai ser melhor se a gente tiver mais participação, especialmente participação especializada do setor de tecnologia. Ronaldo, aqui também. Você não acha que a questão da gente replicar algumas coisas da lei europeia não tem a ver, assim como a LGPD, de permitir o comércio e a aplicação das mesmas condições entre países? Então, não sou advogado, mas a extraterritorialidade. Me ajuda aí. Extraterritorialidade. Então, com a LGPD a gente viu isso, né? Então, tinha a lei lá americana lá que não tem, né? Então, cada estado tem sua lei, e daí tem na Califórnia tem uma lei muito forte lá, né? E isso permitir o comércio e aplicação de IA, né? Entre países, então a Managed Engine, né? Poder aplicar o produto dela na União Europeia e no Brasil também, porque ela está compliance com a legislação europeia e brasileira, não tem essa questão. Obrigado. Pessoal, pode fazer pergunta fácil também, tá? Tá liberado. Mas eu digo pelo seguinte, a sua pergunta é excelente. O que acontece? Em dados, isso faz todo sentido, porque a gente está falando de fluxo internacional de dados. Então, a LGPD, ela cria quase que um selo de certificação. Se você tem o compliance com a lei europeia, eu posso mandar dados do Brasil para a Europa e esse fluxo é permitido. A Europa com os Estados Unidos é sempre um problema, porque você tem que definir tudo contratualmente, você tinha os chamados safe harbors. Então, mandar dado entre a Europa e os Estados Unidos estava bem complicado por causa dessa diferença de legislações. Agora, isso para IA não se aplica, tá? Porque o fluxo internacional de dados ele já é regulado pela LGPD. Então, a regulação de IA ela é setorial. E por que não acho que é uma boa ideia harmonizar? Tá? Pelo seguinte, a legislação de dados na Europa ela tem uma tradição de 30 anos. A GDPR ela não apareceu do nada. Desde os anos 70 que a Europa já tem esse modelo de proteção de dados. Então, ele foi testado. A gente sabe como é que ele funciona, como é que você faz o enforcement, a aplicação, a penalização. O modelo de regulação de IA, nem a Europa sabe se ele funciona, porque ele só vai entrar em vigor daqui a 24 meses. E se ele entrar em vigor lá daqui a 24 meses, isso criar um mega problema de competitividade para a região, você entendeu? E se ele der errado? E se descobrir que ele não tem aplicabilidade ou que o custo de compliance é impossível? Ninguém sabe, porque ele nunca foi aplicado. Então, é muito doido, porque talvez o Brasil tenha a lei europeia antes da própria Europa. A gente está copiando um modelo que nem sequer foi testado, entendeu? Então, eu tenho medo, porque assim como a Europa fez o modelo deles, o Brasil poderia fazer o próprio, os Estados Unidos também. E a semana passada também, eu estava num seminário na Itália, eu encontrei o autor do modelo europeu, que é um advogado italiano, chamado Gabriele Mazzini, e a mensagem do Gabriele é muito clara. Ele falou, não copiem o modelo europeu. Ele falou, eu sou o autor, eu gosto muito desse modelo para a Europa, mas a minha visão é que nenhum outro país tem a obrigação de copiar esse modelo. Eu ouvi isso do autor da lei europeia. Depois, quem quiser ver as falas dele, é só procurar o nome dele na internet, é Gabriele Mazzini, com 2 Es e N-I, e vai ver ele claramente falando, o modelo europeu não foi feito para ser copiado. O GDPR foi, porque a ideia do GDPR era regular fluxo internacional de dados. Então, a Europa falou, eu só troco dados com países que tiverem o mesmo nível de proteção do que eu. Então, nesse caso, ele foi desenhado para ter esse efeito de harmonização. A lei de IA, não. A lei de IA, como a gente viu, nem sequer foi testada, então não dá nem para saber como é que ela vai ser aplicada. Tá? Pessoal, obrigado. Mais alguma pergunta? A última. Vou chegar aí.
Ronaldo, bom dia. Você falou ali bastante da parte de regulamentação, né? E a gente sabe que tem a parte de IA que facilita como ferramenta no dia a dia de parte defensiva ou ofensiva, e, né, essas questões, mas a gente vai ter a IA no momento que ela vai estar interferindo no cotidiano das pessoas, né? A parte regulatória, ela vai estar atrelada à lei, vai estar muito bem construída para isso, mas como teremos ferramentas que auditem os modelos e a saída dessas informações de acordo com a parte regulatória? Então, olha só a dificuldade, tá? Hoje, a transparência desses modelos é quase zero, né? Até o GPT 3.5, a OpenAI explicava como o modelo tinha sido treinado. Não sei, para quem acompanhou a documentação técnica, eles explicavam, falavam, usamos as bases tais, tais, tais. A partir do GPT-4, ela parou de dizer como é que o modelo foi treinado. E não é só a OpenAI, tá, pessoal? Nenhuma empresa hoje diz mais no detalhe como o modelo foi treinado, até porque tem muito problema de direito autoral agora, que é outra questão, né? Que será que os modelos têm que pagar para usar o material protegido por direito autoral para o treinamento? Essa discussão ainda vai longe. Então, hoje a gente está com muito pouca transparência do ponto de vista de como é que um modelo opera. Tanto que uma das discussões legais é se deveria ter obrigações de transparência para os modelos, de dizer, ó, o meu modelo foi treinado assim, assim, e os parâmetros que ele adota são esses e esses, ou não. Mas, na prática, hoje, essa obrigação não existe, tá? Se a OpenAI, ou a Meta, ou Google, ou a Anthropic quiserem simplesmente não dizer como o modelo foi treinado e nem dar relatório nenhum sobre como ele opera, não tem nenhuma obrigação legal de fazer diferente. Então, eles estão fazendo isso que é no interesse das empresas, né? Então, é de trabalhar sem necessariamente revelar como é que o modelo opera. Mas, para o futuro, essa auditabilidade pode ser muito importante, né? Por todos esses problemas que a gente viu aqui hoje, ter pelo menos um mínimo de transparência assegurado, eu acho que é no interesse de todo mundo e até das próprias empresas, né? Porque colocam as empresas também como participantes do processo de construção de uma IA que seja segura, robusta e não tenha dano colateral para a sociedade. Então, ponto super importante. Pessoal, muito obrigado novamente. Uma salva de palmas para o Ronaldo. Obrigado, pessoal. Excelente Valeu. apresentação. Obrigado.